Afinal, de quem é a competência para instaurar processos de suspensão do direito de dirigir decorrentes de infrações autossuspensivas cometidas após 2024? Meu nome é Amanda Vasco, sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito e atuo na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre a nova redação do Código de Trânsito Brasileiro. Na prática, é muito comum acontecer o seguinte: um órgão aplica uma infração autossuspensiva, como a recusa ao teste do bafômetro, e meses depois ou anos depois é instaurado pelo Detran um processo de suspensão do direito de dirigir decorrente dessa infração que foi lavrada por outro órgão, como por exemplo o Departamento de Estradas de Rodagem. E aqui surge uma grande discussão jurídica. Após as alterações trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o Detran ainda continua competente para instaurar esses processos ou somente o órgão autuador é que pode fazer a instauração desses processos de suspensão? A alteração legislativa trouxe uma mudança muito significativa. O artigo 261, parágrafo 10 do CTB, passou a prever que tanto o processo de multa quanto o processo de suspensão devem ser instaurados pelo próprio órgão que aplicou aquela multa. Ou seja, o próprio CTB passou a vincular o processo de suspensão ao órgão que aplicou a infração originária. Na prática, a legislação abandonou aquela competência exclusiva do Detran para a instauração de processos de suspensão do direito de dirigir em alguns casos. Então, se o órgão aplicou aquela multa, é ele quem deve instaurar o processo de suspensão. Em alguns casos, o Detran ainda continua competente para instaurar o processo de suspensão, como acontece nos casos de processo decorrente de acúmulo de pontos. Vamos imaginar a seguinte situação que é muito comum. O Departamento de Estradas de Rodagem lavra um auto de infração, como por exemplo, por excesso de velocidade em mais de 50% da máxima permitida. Essa infração possui como penalidade a suspensão do direito de dirigir, ou seja, ela é considerada uma infração autossuspensiva. Se essa infração foi posterior a 2024 e foi o Departamento de Estradas de Rodagem quem a lavrou, é ele quem deve instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. A resolução 844 do CONTRAN também reforçou essa sistemática. No entanto, o que anda acontecendo é a instauração de processos de suspensão unicamente pelo Detran. Ou seja, mesmo após a alteração da legislação e a entrada em vigor dessas novas normas, ainda assim o Detran continua instaurando processos de suspensão que deveriam ser instaurados por outros órgãos. Por que essa discussão é tão importante? Porque a competência é um dos requisitos de validade do ato administrativo. Portanto, se um processo foi instaurado por um órgão que não é competente, há uma discussão extremamente importante sobre a regularidade daquele processo, por ter sido instaurado por órgão incompetente, havendo a violação também do princípio da legalidade. E isso pode impactar diretamente a validade daquele processo de suspensão. Portanto, sempre que se deparar com um processo de suspensão do direito de dirigir decorrente de uma infração autossuspensiva, verifique de imediato quem foi o órgão autuador da multa que deu origem a esse processo. E se você gosta de conteúdos como esse, quer garantir o seu direito de dirigir ou quer atuar como profissional na área, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.